Olá, tudo bem? Gabi Casé aqui. Hoje eu vou dar 3 conselhos valiosos para você estudar na Argentina. Quero te desejar tudo de bom, já começar esse vídeo com uma vibração maravilhosa, porque eu sei que quem assiste esse tipo de conteúdo está lidando com sonhos. Então não importa se é você mesmo que vai estudar na Argentina ou se você é pai ou mãe de alguém que quer estudar fora. Se de repente você tem planos de estudar medicina, que é uma carreira muito atrativa aqui na Argentina, que já vou logo respondendo, sim, vale a pena estudar medicina na Argentina. Muita gente se pergunta, né? Será que ainda vale a pena? Ai meu Deus, será que agora a Argentina tá caro? Ai, problema de política. Vou partir do princípio que sim, que vale a pena. E aqui nesse canal eu vou só tratar desses assuntos, tá? De estudar em Buenos Aires especificamente. Cada vídeo eu posso falar sobre um assunto diferente. Então hoje eu vou falar desses 3 conselhos valiosos. Por que eu chamo de valiosos? Porque eles te trazem valor econômico. 3 conselhos que vão te gerar valor econômico, seja porque você está economizando, seja porque você vai ganhar dinheiro com isso. Então está relacionado à parte financeira. Dizem que conselho, se fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas eu vendo também. Eu tenho uma consultoria que ajuda as pessoas que querem estudar em Buenos Aires. Mas neste caso, eu estou te dando esses conselhos porque eu sei que eles fazem parte de uma prévia. Então isso tudo, inicialmente, já tem que estar muito bem resolvido na sua cabeça, até para que você pense em se mudar para a Argentina. Estou falando isso assim antes da gente começar, propriamente, com os 3 conselhos, para que você possa se inscrever no canal. Esse canal é novo. Você me conhece do canal Gabi Casé Viver em Buenos Aires? É meu canal principal, digamos assim. Então esse meu canal Gabi Casé Viver em Buenos Aires, que se você não é inscrito, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você se inscrever. Eu falo de Buenos Aires, que é a cidade que eu moro há muitos anos, de uma maneira geral. E lá eu também tratava de assuntos sobre estudar em Buenos Aires. Só que como o perfil é muito diferente, eu resolvi abrir esse canal aqui, tá? Esse primeiro conselho, que na minha opinião é o mais importante, é o que as pessoas menos cumprem. E isso é um conselho de valor porque se perde muito dinheiro se você não fizer dessa forma. Só que a pessoa entende que perde dinheiro se fizer da forma que eu vou falar. Então vamos lá, qual é o conselho? Chegar 1 ano antes. Chegar 1 ano antes na Argentina, antes de começar a estudar. Chega 1 ano, você fala assim, não, mas pelo amor de Deus, eu quero começar a estudar agora, 2024. Não acho que seja legal. Eu acho que você deveria começar a estudar 1 ano depois de quando você chegar na Argentina. Esse conselho, com todo carinho, com o maior amor do mundo, é o melhor conselho que uma pessoa pode dar se a pessoa estiver levando a sério, né? Eu estou preocupada com o seu bem-estar. Veja bem, chegar 1 ano antes, aí a pessoa acha assim, 1 ano antes eu vou gastar 1 ano de aluguel, 1 ano de comida para o meu filho, 1 ano de gastos para ele ficar fazendo nada aí, porque né, a pessoa jovem, né, normalmente são jovens, eu quero que meu filho esteja com a cabeça ocupada, cabeça vazia, não é legal, né? E aí vai ficar 1 ano aí fazendo o quê? Olhando para ontem? Né? Então esse é um argumento que a pessoa acredita, principalmente a família, que está economizando dinheiro, não enviando a pessoa 1 ano antes. E é errado isso. Tem que chegar antes. Precisa ser 1 ano antes? Não, pode ser 8 meses, pode ser 6 meses, pode ser 3 meses, mas o ideal seria 1 ano, porque neste 1 ano o jovem vai se adaptar a cidade. Essa adaptação vale cada centavo que você vai gastar com o aluguel. Existe também o motivo da pessoa que vai vir morar aqui na Argentina para estudar estar radicada na Argentina. Eu fiz já um vídeo aqui para o canal falando sobre o fato de que as universidades públicas, como a UBA, por exemplo, que é a melhor universidade da Argentina, vai cobrar dos estrangeiros que não estejam radicados. Então eu fiz um vídeo falando sobre isso. É esse vídeo aqui que está aparecendo no card.
Naturalmente, quando eu mostro que ele está aparecendo no card, eu também boto na descrição do vídeo para você assistir depois. Você assiste isso até o final. Eu ainda estou no primeiro conselho, estou tentando explicar o porquê da importância da pessoa se mudar um ano antes, mas eu sei que é um conselho que causa muita resistência e que não é muito intuitivo eu falar que é um conselho que vai gerar valor, sendo que você na prática sabe que vai gastar um ano para manter o seu filho no exterior, ou se você for custear a sua própria vida aqui, você vai falar, pô, mas eu vou gastar um ano sem estudar, isso não me parece tão valioso, mas é. E eu vou tentar te dar mais algum argumento além de se adaptar à cidade. O fato de você chegar antes, aliás, eu já te dei 2 argumentos, né? Você se adaptar à cidade e você fazer a sua radicação. A sua radicação, ela vai demorar de 1 a 3 meses no mínimo, sendo que ela pode demorar mais, que pode ter algum problema no seu processo e você demorar para receber o seu DNI. Então, é importante que você esteja radicado para que você possa pleitear a sua vaga na faculdade federal sem precisar pagar uma mensalidade por causa disso. Então, isso por mim já é argumento suficiente. Mas também existe só isso não. Quando você chega um ano antes, você já passou por um montão de coisa e na hora de começar a estudar, a sua cabeça está livre para você estudar, entende? Você precisa estar com disponibilidade para estudar. Então, o fato de você chegar antes te garante que quando você precisar estudar, o seu foco vai estar para aquilo. Parece besteira, mas não é. A UBA, por exemplo, é uma faculdade estabelecida por semestre. Então, você tem a entrada na faculdade em fevereiro e em agosto. Então, você precisa passar pelo CBC. Então, são 2 oportunidades, né, que você tem ali para se matricular. É importante que você se matricule no CBC só depois que você estiver aqui, vivendo, provavelmente até trabalhando, né? Nada te impede, ainda que não faça parte do seu plano de estudar sem trabalhar. Tem muita gente que planeja assim, não, eu quero me dedicar 100% ao estudo. Graças a Deus eu tenho uma família para me sustentar. Ótimo, que bom. Mas se você chegar um ano antes, você pode trabalhar durante um ano, antes de começar a estudar. Não faz mal a ninguém. A experiência de você trabalhar um ano no exterior é maravilhosa. Ainda que você precise deixar o seu trabalho, coisa que você vai avaliar, né? Ah, será que eu preciso mesmo deixar o trabalho? Será que não consigo levar? Será que nem no CBC eu consigo levar? Trabalhar aqui é muito bom, é muito importante, inclusive. Então, assim, esses são os argumentos. Se você não quiser acreditar em mim, você não acredita. Muita gente já cumpriu esse meu conselho e me agradece até hoje, porque o maior índice de desistência das faculdades acontece justamente com aquele aluno que acabou de chegar, entra na faculdade atabalhoadamente e não se conecta. E aí desiste. Então, assim, o índice de desistência é gigantesco. E se você for analisar aquele grupo focal ali que desistiu, você vai perceber que quem desiste é aquele que chegou ontem, né? Não estava aqui há um ano, mas não estava mesmo, tá? Então, passando aí para o segundo conselho de valor. Antes, né, de passar para o segundo conselho de valor. Por que é um conselho de valor? Porque uma pessoa que chega e depois desiste, volta, o prejuízo financeiro e emocional é enorme, entendeu? E esse prejuízo emocional da pessoa desistir, e aí é um sonho que jogou pela janela, é um tempo que a pessoa perdeu, isso é irreparável, é muito ruim, a pessoa fica anos para se recuperar daquilo. Mais vale chegar antes, fazer tudo com calma e não desistir, né? Do que chegar, fazer atabalhoadamente, 6 meses depois, 8 meses depois, a pessoa desiste. Acontece muito isso. Então, por isso que é um conselho de valor. Então, o segundo conselho é bem simplesinho também, mas é super importante. Você precisa chegar aqui na Argentina já falando espanhol. Uau, que complicado isso, né? Como assim, Gabi? Eu vou chegar na Argentina já falando espanhol? Por que não? Eu não estou falando de você aprender russo. E olha que tem gente, né, que sai do Brasil e vai estudar medicina na Rússia. Na Rússia, eles têm aula, inclusive, de medicina em inglês
ou em russo, você pode escolher. Existem bons cursos de medicina na Rússia, então, mas você vai para a Rússia? Lógico que não, né? Você vai vir para a Argentina, muito mais perto, muito mais barato, muito mais fácil. A faculdade é excelente. Agora, vamos combinar que você tem que falar espanhol? Como é que a pessoa vai aprender medicina, por exemplo, né? Que é o mais buscado, sem aprender espanhol? Ah, Gabi, eu aprendo ao longo da faculdade. Sim, a gente nunca para de aprender. Inclusive, ao longo da faculdade se aprende muito. Ao longo do trabalho, ao longo da convivência, né? Muitas pessoas chegam aqui solteiras e acabam se envolvendo com nativos, né? Então aprende muito. Aliás, a maneira mais rápida de aprender espanhol é exatamente assim. Mas você deveria chegar já falando espanhol. Conselho do coração, melhor coisa que tem. Aprende espanhol no Brasil, não existe isso de que você só vai aprender espanhol aqui. Existe sim o fato de que quando você chegar aqui com a mentalidade de melhorar seu espanhol, nada melhor do que estar morando no lugar para que seu espanhol saia desse nível e vá ao infinito e além. Mas você tem que chegar aqui já falando espanhol. Pode ser o básico? Pode, mas é melhor que chegue sabendo mais do que o básico, entendeu? Eu já fiz um vídeo sobre nível de espanhol que não está nesse canal, porque eu tenho outros canais, além desse, além do meu canal principal, eu tenho o canal da CAB Idiomas, que é a minha escola de espanhol. CAB Idiomas quer dizer Centro de Aprendizagem Brasil-Argentina. Lá eu explico, vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, e o link do vídeo, né, também. Lá eu explico quais são os níveis de espanhol, qual é a diferença de um nível para o outro, é o do marco comum europeu, que fala do A1, A2, B1, B2, C1, C2. Explico que a UBA, por exemplo, pede o nível C1, que é um nível bem avançado. Então, assim, tudo isso é muito fácil de entender, mas o que eu tô te dizendo com todas as letras é que o meu segundo conselho valioso é que você chegue aqui já falando espanhol, por vários motivos que ele é valioso. Primeiro porque estudar espanhol morando no Brasil não é caro, tá? Você pode estudar online, por exemplo, com professores estrangeiros. Esse é exatamente o caso da minha escola. Eu tenho professores argentinos que ensinam, a partir da minha escola, a alunos brasileiros com grupos online. Então isso não vai te sair caro e você está no Brasil, no conforto da sua casa, você da sua casa e o professor da casa dele, te ensinando espanhol, e isso é fundamental. Segundo motivo, quando você chega aqui já falando espanhol, e aí eu não estou falando de qualquer tipo de espanhol, estou falando do espanhol da Argentina, que é muito mais específico. Se você chega aqui e resolve obedecer o meu conselho anterior, que é de chegar um ano antes, e aí você quer trabalhar, por exemplo, você precisa falar espanhol. Você não vai conseguir arrumar um emprego decente, um emprego bacana, se você não falar espanhol. Existem empregos que só pode trabalhar quem fala português? Existem, mas não são empregos tão legais assim. Você vai estar trabalhando, se você não falar espanhol, só dentro da comunidade brasileira, provavelmente fazendo venda de turismo, abordando os outros na rua, querendo vender show de tango, essas coisas, pagam muito pouco, entendeu? É o tipo do trabalho que se fosse no Brasil seria o trabalho sem carteira assinada, né? E se você falar espanhol, você tem chance de trabalhar em empresas internacionais, você tem a oportunidade de, inclusive, ganhar em dólar, principalmente se você falar inglês ou até mesmo se você falar, além de português, inglês e espanhol, um outro idioma. Gente, aqui em Buenos Aires é capital federal, então a oportunidade que tem de trabalho para pessoas que falam várias línguas é muito grande. A gente só escuta notícias da Argentina falando mal, né? Nossa, a Argentina está péssima, as pessoas estão passando fome, a economia está um horror. Realmente a economia daqui é uma bagunça de doido, mas tem emprego. E ninguém aqui está passando fome, não. As pessoas vivem bem, mesmo o argentino assalariado consegue pagar suas contas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu conheço. Meu filho mesmo é assalariado, ganha em peso e paga as contas dele. Ele é professor de ginástica. Então, assim, aqui tem muito trabalho.
É isso que não bate muito, né? A gente escuta notícias ruins da Argentina, mas o fato é que quem quer trabalhar aqui na Argentina, você consegue arrumar emprego, mas precisa falar espanhol. Não é milagre, você não vai arrumar um emprego se você não falar espanhol. E eu vou te falar uma coisa, aprender espanhol não é difícil. Então não adianta a pessoa reclamar, botar a mão na cabeça e falar, mas a UBA, meu Deus, a UBA agora está exigindo C1 de espanhol. Claro! Ela tem que exigir mesmo. É uma faculdade ponta. É uma das melhores faculdades do mundo. Ela vai aceitar uma pessoa para estudar ali que não fala espanhol. Você acha certo isso? Ah, não, Gabi. Melhor eu fazer uma faculdade particular porque eles não exigem nível de espanhol e depois eu aprendo. Não é assim, galera. Tem que aprender espanhol, tem que saber falar bem espanhol. E essa viagem é incrível. O idioma espanhol é lindo. A cultura que se adquire estudando e aprendendo espanhol é maravilhosa. Rasga seus horizontes. Você vai chegar na faculdade arrepiando, falando espanhol bem pra caramba, se comunicando com o professor, fazendo amizade com um monte de gente estrangeira, ao invés de ficar andando todo mundo brasileiro junto, aquele grupinho, só pensando em comer farofa com feijão. Não é assim, gente. Você tá morando em outro lugar. Tá morando fora do Brasil. Você tem que falar espanhol. Fui clara no meu segundo conselho? Tô pegando pesado, hein? Conselho é assim. E o terceiro qual é? O terceiro conselho, minha avó já dizia: aprenda a cozinhar. Que conselho maravilhoso. Outro dia eu estava lendo esse conselho, eu estou fazendo muita ginástica, né? Eu estou me dedicando demais à atividade física. Aliás, Buenos Aires é uma cidade que vibra em relação à atividade física. Todo mundo faz Cooper, todo mundo caminha bastante, tem um monte de academias. As academias aqui são super baratas e tem muita gente que anda de bicicleta e tudo mais. E eu tô nessa onda, né, de fazer exercício físico. Aí eu tava vendo um vídeo, ou era uma postagem no Instagram, de uma nutricionista brasileira, inclusive, e ela falava o seguinte: a melhor coisa, o conselho que ela dava para quem estava se dedicando a fazer atividade física era aprender a cozinhar, né? Eu achei super engraçado esse conselho dela, que ela inclusive brincava e falava assim: esse frango branco que tá no seu prato tá mais borrachudo do que sandália havaiana. Eu ri demais quando eu vi isso. E o que acontece com o brasileirinho que chega aqui para estudar? Ele não sabe cozinhar. E por que isso é um conselho de valor? Porque gasta-se muito dinheiro pedindo delivery. Aqui em Buenos Aires é a cidade do Uber Eats, Rappi Pago, sei lá o que, Rappi Pago não, como é que chama esse troço? Eu não sei porque eu não peço, tá? Mas assim, a quantidade de delivery que tem aqui, né, aqueles caras de motinho que vão lá e te entregam a comida, mas muito, e tem comida tudo quanto é lugar que você possa imaginar, de comida asiática a comida natural, tem de tudo. 24 horas por dia. E é barato. Se você botar na ponta do lápis, você fala assim: nossa, bem mais barato no Brasil. Eu estaria pagando R$120 por essa pizza. Aqui tô pagando 30, tá barato, né? A pessoa que chega aqui, ela tem aquela tendência de ficar toda hora fazendo conversão para o real. É natural, é uma referência que você tem de uma moeda muito mais estável, que é o real, em relação ao peso, que é uma moeda que sofre inflação todos os dias, né? Mas esse hábito de você toda hora fazer o câmbio para o real te dá uma ilusão muito ilusória, te dá uma ilusão de que tudo é mais barato do que realmente é. Então, o conselho de valor de você aprender a cozinhar e de repente você já chegar sabendo cozinhar é porque é muito mais barato você comprar a comida no supermercado, na feira, sei lá, no armazém ou no centro de compras e cozinhar em casa do que você pedir comida pronta. E essa desculpa de que eu tô muito ocupado, eu tô estudando medicina, eu não consigo nem parar para fritar um ovo, já não vai ser uma desculpa plausível, porque lembra que eu falei para você chegar um ano antes? Então bota em prática, aprenda a cozinhar. Depois que você estiver estudando medicina, você vai aprender
que é sim possível cozinhar no dia anterior pro dia seguinte. Só se você for assim, sei lá, eu não sei nem dizer que profissão é que a pessoa não tem tempo para cozinhar. Tem tempo, tem que ter, arruma tempo. A grande sabedoria da vida é você arrumar tempo para fazer as coisas necessárias e cuidar da sua própria alimentação para que ela seja uma alimentação saudável, uma alimentação que te saia mais barato, que esteja dentro do seu orçamento, principalmente se esse orçamento não for financiado por você. Você está se alimentando com o dinheiro dos seus pais, então além da sua obrigação de tirar boas notas, continuar estudando, é você fazer aquele orçamento valer e não fazer como eu já vi muitas vezes, já ouvi. Eu me lembro uma vez eu estava num lugar, era num lugar até com brasileiros, eu estava ali no escritório de alguma pessoa que fazia câmbio, alguma coisa assim. Já tem muito tempo isso. E o rapaz ligou para o pai pedindo mais 5 mil reais. E ainda argumentou o seguinte: pai, aqui a inflação está muito alta, pode me mandar 5 mil reais, não dá para nada. E é mentira, entendeu? Poxa, como 5 mil reais não dá para nada? Lógico que dá. Tem muita gente que vive com menos do que isso, inclusive pagando o aluguel, tá? Então, o que não tem fundo, é um saco sem fundo e que não tem 1.000 reais, 5 mil reais, 10 mil reais que resolvam, é a pessoa comer fora todos os dias ou pedir delivery todos os dias. Ela precisa cozinhar em casa. Entendeu? Você compra uma carne, faz um bife. Aqui na Argentina a carne é deliciosa. Qualquer bife que você puser na frigideira vai dar certo, entendeu? Os legumes aqui são maravilhosos, as verduras, né? Não tem farofa, realmente não tem, mas até tem, sabia? Tem uma loja que vende farinha. Feijão, quer cozinhar feijão? Então aprende a trabalhar com a panela de pressão, aprende a cozinhar. Esse é o meu terceiro conselho e eu acho que eu não tenho mais argumento para te dizer o quanto isso pode te gerar valor, né? Quando você trata de um orçamento familiar e você entrando na vida adulta, começando a fazer faculdade, você vê como é importante você estar dentro desse orçamento familiar, mesmo que seja só para uma pessoa, né? De você pensar suas refeições. Poxa, se eu comprar uma dúzia de bananas, dá para eu fazer panqueca de aveia com banana todo dia de manhã, né? Se eu comprar leite, não precisa ser nem de caixinha, né? Que eles vendem aquele leite de saquinho ainda, é mais barato. Poxa, eu tenho leite para 2 dias, 3 dias na geladeira, né? Se eu fizer uma xícara de arroz, 2 xícaras de arroz, isso me atende para 3 refeições, né? Compra Tupperware, se você aqueles de plástico ou de vidro, ou então compra aquelas bandejinhas, né, que eu compro aqui, tipo para quentinha, e bota no congelador, né? E eu ainda escrevo em cima. Eu boto assim um pratinho feito, arroz, feijão e carne moída. Eu boto e congelo, né? Então assim, super legal, super econômico. E falei pra caramba, esse é meu jeito. Você me comenta aí, por favor, o que você achou desses 3 conselhos e que conselho você daria caso você já esteja morando aqui ou tenha um filho aqui. O que você sabe que dá certo, o que você sabe que dá errado. A ideia do vídeo é que realmente a gente possa iniciar essa conversação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!